Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Bom dia, gente. Eu gravei pra vocês esse meu início da manhã bem rapidinho. Eu nem filmei muita coisa. Eu só tomei meu café da manhã, que foi uma esfirra de ontem, e fui pra faculdade direto. Eu ia me encontrar com as meninas, né? A gente sempre combina de se encontrar na faculdade, na faculdade antes de subir pro hospital. Então, eu nem gravei muita coisa, mas acompanhei aí. Eu também não sei. Eu não sei como é que É 92 por 98. Acho que vai derrotear, né? Vai não, é fininho. Tô filmando. Misericórdia. Se você prestar atenção, dentro do seu oxímetro tem uma luzinha vermelha. Você tem que encaixar seu dedo dentro da luzinha vermelha. Gente, eu peguei e recebi as coisas do estágio, não mexi em nada. Não mexi no estágio, só. Ah, também. Não tem no que mexer. Vai mexer no quê? Fica variando, 80, 81. Mas aí a gente tem que deixar ele 1 minuto. Quer sentir? Não, Já deu é. o valor, acho que tá Vem bom, mais né, pra cá cara? um pouquinho. Deu um valor já. Deu o valor, não tá bom, né? Tem que aguardar 1 minuto não. Porque a gente tem que fazer batimentos por minuto. É, porque aí a gente tem que chegar no número, né? Tipo, 80. Se parar, é porque às vezes ele fica variando, mas se parar, é o valor que deu. Ela paradinha. Deu quanto? 86, Minha 87, unha também 83, confunde. 82, 79. Meu dedo, parecendo, olha esse dedo, que ridículo isso aqui pro tamanho dessa unha. A minha coisa aí, porque eu tava me arranhando toda. Falei, nossa, fui no paciente, chega lá no professor e fala, nossa, a aluna aí tá me arranhando. Me arranhando. Gente, a minha tesoura. Ali, ó. Gabito, vou matar quem com essa tesoura? Gente, era só tipo uma tesoura normal. Eu falei, não, eu quero uma tesoura. É só uma tesoura. É só uma tesoura. Esse aqui é só pra cortar esparadrapo. Aí tu tá. Gente, eu vou deixar tudo no bolso, que eu não vou ficar andando com bolsinha, não. Quero me livrar dos meus pertences, assim, ó. Quero andar solto. Sentiu? Quanto menos, melhor. É. Pra não ter que ficar indo e voltando lá no... Eu acho que hoje nós ainda não dá banho. Eu acho que hoje nós ainda não dá banho. O que a gente vai fazer, será? Eu acho vou que ficar na hoje anotação. É só rodar. Seria legal Trocar, se a gente né? pudesse ver mais coisa de cardio, né? Se a gente pudesse fazer exame Ele físico tinha mesmo. falado sobre... É, você não pode falar, fica quieto. Só escuta. Ela falar, tá isso, fala. E tipo, deu tudo... Só o pulso dela que não tava normal, mas de resto tava tudo... Será que não deu certo a cirurgia dela? Não, teve uma hora eu Era uma cirurgia grande? tentando contar a respiração dela e ela achando graça. Mas ela era uma dica, gente, ó. Eu espero que tenha dado tudo certo na cirurgia dela. Não, eu vi, acho que mais ou menos. Mas deu 120 por 78. Ah, fala normal. Ele começou a se preocupar depois que ele infartou. É, foi normal. Ninguém foi pra casa. Eu disse que não queria ficar internada. Aí a médica falou, vai ser negligência médica, mas se você não quiser... Não, se ele não quiser, não. É, exagero dele. Porque... Vai ser tipo isso, não gente. Nossa, gente, não posso estar frio assim, não. Eu também não. Tá tudo salado, né? Esse horário então. O cadeado tá aqui, ó. Eu tenho que pôr... Mas a dica da menina foi o que eu entrei. O comprimento ele é grande. E aí toda vez que eu vou descer o pé, Gente, hoje eu vim gravar pra vocês o relato do terceiro dia. Não sei se dá pra ver no vídeo. Acho que dá pra ver um pouco. Cara, hoje eu estou destruída, tá? Semana passada eu não fiquei assim. Cara, eu tô com muito sono. Mas assim,
nem é do estágio em si, porque tá que a gente ficou em pé, tipo, das 7 e pouco até quase meio-dia, sabe? Sem conseguir se sentar. Tipo, eu sentei ainda consegui ficar sentada um pouco, mas não foi por muito tempo também. Mas semana passada eu não fiquei assim, gente. Hoje eu tô com dor na perna, no pé, nas costas, estou destruída. Eu tinha ficado com dor, mas não tanta. Mas sabe por que também que eu tô assim? Porque eu sou teimosa, cara. Eu fui dormir ontem, tipo, muito tarde. Eu só dormi umas 3 horas essa noite, porque eu fui deitar, era umas 11 e pouco, e acordei 5. Só que eu demorei a dormir, então no máximo acho que eu dormi umas 3 horas. Mas mesmo assim eu vim gravar pra vocês e falar um pouco sobre hoje. Bom, chegamos lá, sempre, nossa rotina de sempre e tal. E foi passado o plantão pra gente. Hoje a gente trocou de paciente, não era mais a mesma, né? Não íamos mais continuar com a mesma, porque o professor ele disse que gosta de fazer tipo um rodízio, sabe, pra gente gente pegar diferentes tipos de casos, diferentes tipos de pacientes e tal. E beleza. Aí a gente pegou, né, esse paciente, o de hoje ele tinha uma cirurgia, né, ele tinha feito uma cirurgia de válvula aórtica, ele tinha trocado por uma biológica, que é uma válvula de animal, né? E ele já estava lá há 22 dias também, né, no pós-operatório. E esse paciente, ele, diferente da outra, ele estava um pouco mais... não orientado, ele estava... A outra também estava orientada, mas ele estava um pouco mais... eu diria estável, porque a outra eu acho que por conta dela ser mais idosa, né, e tal, esse não era tão idoso. Deixa eu ver a idade dele, gente, tá tudo anotado aqui. Calma. Esse paciente de hoje, ele não é idoso, sabe, ainda. Não é considerado, 51 anos. Então, ele estava um pouco mais tranquilo, né? Eu achava que hoje eu ia ficar com a Thaísa de novo e a gente só ia trocar de função, né? Eu ia ficar na anotação e ela iria ficar com os procedimentos. Só que o que aconteceu foi que trocou também as duplas, né? As dinâmicas. Eu fiquei em um trio junto com a Duda e com a Nath. E aí trocaram também as outras. A Duda ficou na anotação e eu fiquei junto com a Nath pra fazer os procedimentos. A Nath ficou pra fazer os sinais vitais de novo. E, gente, não liga pra mim, tá? Eu tô morta. E eu fiquei com os cuidados mínimos com o paciente. E aí a Nath, por ela ser técnica, foi muito bom também, porque tinha várias dúvidas, assim, que a gente não tirava só com o professor, mas também com ela. Então, como ela já é da área, tipo, foi muito bom. Hoje, ela aferiu os sinais dele e tal. Eu também anoto, tá? Tipo, mesmo que eu não esteja na anotação, eu sempre faço a minha anotação também, porque já ajuda as outras, né? Na hora de fazer a anotação oficial. E aí, ela fez os sinais vitais dele, tudo bem, conversamos um pouco com ele. Ele tinha uma fístula no membro superior esquerdo. E a fístula, né, pra quem não sabe, é quando a pessoa faz hemodiálise, cria as fístulas, né, que, enfim, sempre precisa estar fazendo as transfusões sanguíneas e tal. E a gente sentiu o frêmito das fístulas. Gente, eu não sabia que, tipo, se você um dia vê uma pessoa com uma fístula, tipo uns calombinhos, assim, que se formam, sabe? Por conta dos acessos que tem que ficar pegando pra fazer as transfusões. Você encosta assim, gente,
dá pra sentir tremendo, sabe? O Fremitude lá, né, que fala, tipo, ele vibra bastante. Fomos fazer a anotação. Hoje também, tipo, foi mais tranquilo, tipo, nossa, gente, graças a Deus, tá? É muito bom começar aos poucos, porque você vai ganhando confiança, sabe? No primeiro dia, sem ser o reconhecimento de campo, eu tava com medo, tipo, de fazer um monte de coisa, né? Tipo, de abrir as coisas e tal, mas o professor falou, né? Não, pode abrir as coisas, olha. Aí hoje eu fui lá, né? Dei uma mexidinha nas coisas, vi onde ficava tudo e tal. Fomos fazer a anotação, a gente fez uma anotação breve, assim, né? Do horário que a gente chegou. A gente foi orientar o paciente sobre o banho, porque, assim, a gente ia ficar com banho, né? Só que o paciente, ele é consciente, ele era orientado e ele conseguia deambular, né? Ou seja, ele conseguia andar sozinho. Então, a gente não precisou dar banho nele no leito. A gente só orientou, né, quanto ao banho de aspersão no chuveiro. E aí, enquanto ele foi tomar o banho dele, eu ajudei a Nath na troca, né, de roupa da cama e tal. Até pra isso, gente, tem técnica. Meu Deus, tudo tem técnica. Gente, você não pode limpar fazendo assim, sabe? Ela me contou um caso de que aconteceu lá com alguém que ela conhecia, que fez dessa forma assim, depois foram ver e tava contaminado e tal. Então tem toda uma técnica e eu ajudei ela. A gente limpou a cama dele enquanto ele tava no banho, trocamos a roupa, deixamos tudo certinho e ok, fomos fazer a anotação. Deu tempo de eu ir ver a minha paciente. Deu tempo de eu ir ver, né? A minha paciente, gente, minha paciente. Do segundo dia, a gente perguntou pro professor se a gente podia conversar com ela e tal, pra ver como que ela tava. E como a gente tava tranquila, né? Meio que sem muito, assim, procedimento pra realizar. Eu e a Thay, a gente foi lá ver ela, a gente foi conversar com ela. Gente, ela estava indo de alta hoje, ela estava muito feliz. Ela ia de alta. Trouxeram a bendita melancia dela que ela queria comer. Ela falou assim que estava muito dura, mas trouxeram. Ela estava muito feliz que ela ia embora hoje, ela estava esperando o marido dela. Ela não estava querendo andar, gente, de jeito nenhum, mas hoje... Ai, cara, juro. Gente, foi tão legal essa parte. Ela andou, tipo, a físio pegou ela pra andar no corredor. E aí a gente tava na frente da sala de enfermagem. Aí eu só via a paciente lá no fundo do corredor com a físio, tipo, vindo, caminhando devagarzinho e tal. E aí ela passou por nós, né? Ela olhou assim, ela, você viu? Agora eu tô andando. Aí eu, fulana. Aí sim e tal. Gente, uma fofa, tá? Eu fiquei muito feliz de ver ela andando, muito feliz dela estar de alta. Também fiquei muito feliz de ver o moço do curativo, o paciente do curativo que eu falei no vídeo anterior. Hoje ele levantou, hoje ele andou, naquele dia ele parecia estar bem debilitado, ele não levantava. Hoje ele levantou, gente, a físio também foi pegar ele, ele caminhou bastante, a gente até gravou um vídeo pra ele mandar pra esposa dele. Cara, foi muito legal, sério. Hoje o professor mostrou alguns prontuários pra gente, né, sobre os pacientes que chegam, né, porque hoje em dia tem um prontuário digital, mas também tem físico lá, e aí, gente, livros enormes, tá? E lá tinha
tudo do paciente, né? Desde a entrada até o momento atual. Ele mostrou também tipo umas folhas assim, sabe, para avaliações do enfermeiro. Ele falou pra gente sobre o código Morse, que é para risco de quedas. A gente fez lá no digital. E aí teve o momento do é briefing que fala, sei lá. Eu sei que tipo, teve um momento dele chamar a gente, né, nós 7, assim, reunir lá no fim do corredor. E aí ele fez uma pergunta para cada uma. A minha pergunta foi sobre a desparamentação. Vocês acham que eu lembrei? Eu lembrei só que tinha que começar pela luva. Depois eu não lembrei mais de nada. Mas é legal, gente, esse momento, porque, enfim, você vai pegando, sabe? É igual ele falou, tipo, às vezes a gente não aprende quando a gente ouve, sabe? A gente aprende muito pouco quando a gente ouve, a gente aprende parcialmente quando a gente lê, mas quando a gente ensina alguém, sabe? É mais fácil de aprender. E aí ele tá fazendo isso bastante com a gente. Ele perguntou da paramentação e desparamentação. Ele teve uma pergunta sobre sonda. Ele já tinha feito a pergunta sobre sonda, mas enfim, é isso. Sabe, por repetição você vai pegando. E bom, hoje foi mais isso, foi mais tranquilinho. Cara, eu tô gostando muito, tá? Apesar de estar sendo bem puxado. Tipo assim, puxado eu digo porque a gente não é acostumada, né? Eu acho que quem é acostumado já é da área é mais tranquilo, mas a gente que não é muito acostumada acaba sendo um pouco mais puxado. Porém, tudo está fluindo, está dando tudo certo. E, bom, o registro de hoje é esse. Acho que eu vou esperar amanhã. E aí, quando eu chegar, eu gravo pra vocês falando sobre como foi o quarto dia. E já junto com esse. E então eu não vou nem finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu vou só falar pra vocês que por enquanto é isso. E amanhã eu volto pra falar mais sobre, tá? Hoje é terça. Eu gravei o relato de ontem e eu acabei de chegar, gente. Já é 2 e pouquinha. Hoje eu cheguei um pouco mais tarde. O estágio ele vai até meio-dia. Porém, hoje foi muito corrido. Então eu acabei chegando em casa um pouco mais tarde. Só que hoje foi bem legal, gente. Foi bem legal. A gente fez mais coisas. Assim que a gente chegou, os trios ainda... Os trios não, né? O nosso trio e as duplas ainda eram as mesmas. O professor manteve. Ele passou o plantão pra gente. O meu paciente de hoje, ele era um pouco mais debilitado. Ele já tinha 75 anos, se eu não me engano. E ele tava com um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, ele precisava de auxílio, né, para diversas coisas. Como eu ainda não tinha ficado na anotação, o professor me colocou na anotação, a Nath nos sinais vitais e a Duda com os cuidados. Nosso paciente de hoje, ele era intermediário, né, então tinha um risco a mais, assim. A gente chegou lá, a gente falou com ele, ele tinha a acuidade visual dele era bem prejudicada, eu acho que ele não conseguia enxergar direito. Bom, conversamos com ele, né, as meninas aferiram lá os sinais vitais dele e eu fiz, né, a anotação enquanto elas faziam. Tá, e aí, só que o meu paciente, ele precisava tomar banho e precisava tomar o café dele, porém, o médico veio falar com ele. Então,
o médico esperou a gente terminar, né, de fazer o que a gente tinha pra fazer. E foi lá conversar com ele. Enquanto o médico conversava com ele, a gente foi, né, começar a anotar. Só que aí, gente, o que aconteceu? No meio da nossa anotação, surgiu uma coisa pra gente fazer, tipo, ligaram do setor de baixo, né, do andar de baixo, do 2A, falando que tinha uma sondagem, né, pra fazer. E aí o professor veio e perguntou pra gente quem que queria fazer, quem que queria passar a sonda. E aí, assim, eu não fui de primeira, tá? Eu tava com medo, então eu não fui. Eu só fui pra observar, no caso. Aí foi 2 meninas, né? Uma pra passar e uma pra auxiliar. Eu fechei uma anotação e desci com eles, né? Pra ver a passagem da sonda. Só que essa paciente a gente não, acabou que não deu certo, né? Passar a sonda. Porque a anatomia dela era muito complicada de achar o meato uretral dela. Então, foi mais complicado assim de achar. A gente não conseguiu passar de primeira. O professor tentou também, não conseguiu. Eu acho que depois passaram, mas estava muito, muito difícil de passar. Só que aí nisso, gente, vai um tempo, né? Porque a gente chega lá, tem que ir atrás do material, tem que fazer a higiene íntima da paciente, enfim, tem que fazer várias coisas assim, então demanda um tempo. E aí, quando a gente subiu de novo pro terceiro, o nosso paciente ele não tava mais, ele já tinha descido para ir fazer um exame, ele ia fazer uma ultrassonografia e ele desceu. Tudo bem, desceram com ele e a gente pegou e as meninas foram, né, fazer a troca da roupa de cama. Enquanto isso eu anotando tudo, tá? Aí surgiu mais uma coisa pra gente fazer, que foi um eletro. Aí a gente fez o eletro na paciente. E, assim, eu tava na anotação, porém eu também ajudei, sabe? Nos procedimentos. Nós fomos fazer esse eletro, o professor deixou a gente sozinha, a gente fez lá, né? E aí depois surgiu um outro eletro. Não, calma, antes disso. Não, surgiu uma outra passagem de sonda. Ligaram de novo dizendo que tinha mais uma paciente para fazer a passagem de sonda vesical de alívio. E aí nesse, o professor perguntou de novo, né, quem que quer passar e quem vai auxiliar. Só que assim, gente, tava todo mundo muito, muito com medo, né, tipo, não sei. Não sei se todo mundo, mas as minhas amigas, pelo menos, elas estavam um pouco meio que com medo também. Só que aí eu peguei e fui pra auxiliar, né? Falei assim, não, eu quero auxiliar e tal. E aí, dessa vez deu certo. A gente conseguiu passar a sonda na paciente. E, gente, a urina da paciente, ela saiu, tipo, verde, completamente verde, sabe? Por conta o professor disse que ela tinha tomado azul de metileno. Ela fez uma cirurgia e aí pode ter criado tipo fístula, sabe? E aí eles precisavam testar pra ver se tinham fístulas. E aí deu esse azul de metileno pra ela tomar. Se saísse na urina era porque ela não tava com essas fístulas, né? E, bom, deu certo, né? Graças a Deus. Na hora que a gente passou a sonda, a urina dela saiu completamente verde. E significava que ela não tinha fístula, né? Que ela tomou azul de metileno e o azul de metileno saiu na urina da paciente. E aí, nesse eu auxiliei, foi... Cara, eu achava que eu ia ficar mais nervosa, mas foi tranquilo, tipo, muito tranquilo. E aí a gente subiu de novo. Né, meu paciente ele ainda não tinha chegado. E nisso surgiu mais um eletro pra fazer. E aí a gente foi fazer esse eletro e tal. Só que assim, gente, já tava dando a hora de vir embora, né? Tipo, já era 11 e pouquinho. E eu não estava
com a minha anotação pronta, né? Eu tinha começado, mas eu não terminei porque começou a surgir muitas coisas assim pra ir fazendo. E aí, tipo, a gente que é estagiária, né? A gente fica curiosa. E aí eu queria ver tudo. Eu queria ver a passagem de sonda, eu queria ver... eu acabei não vendo a troca do acesso de um paciente, porque eu tinha que fazer a anotação, eu precisava terminar e não deu pra eu ver. Eu perguntei pro professor se eu podia caçar outro computador, porque o posto de enfermagem onde a gente tava lotado, tipo, não tinha nenhum livre. E aí o professor falou que eu podia, daí eu peguei e saí, né? Fui lá atrás do computador. Só que, gente, eu achei lá na salinha e tinha, na hora que eu entrei, tinha uns médicos lá, né, e tal, discutindo um caso. E aí, beleza. Aí eu entrei, tipo, perguntei se podia usar, eles falaram que podia. Na hora que eu abro o computador, cara, tava, tipo, eu acho que tinham desligado e tal. E na hora que eu liguei, tava pra entrar ainda com a senha. E quem disse que eu sabia de senha? E aí lá vai eu ter que perguntar pros doutores, não, pro doutor, qual que era a senha do negócio. Aí ele me ajudou a entrar no sistema. E aí eu comecei a fazer a anotação. Só que assim, eu não tenho certeza de nada, gente. Então eu fiz a anotação do jeito que eu achei que era. E aí quando eu terminei, eu tirei uma foto. Fui atrás do professor. Enquanto eu tava fazendo a anotação, o meu paciente subiu, né? Ele chegou do exame e as meninas foram dar um banho nele. Então na hora que eu subi, elas estavam dando banho, o professor estava auxiliando elas. Aí eu entreguei pro professor, o professor leu a minha anotação, aí ele foi pontuando só algumas coisas, sabe, pra eu consertar, tipo, algumas abreviações, pra tirar algumas abreviações, pra formular um outro tipo de frase e tal. E aí ele voltou pro quarto e eu fui voltar pro computador pra poder imprimir. E aí eu voltei, consegui terminar a minha anotação com a ajuda da Thay. Imprimi, aí eu levei de novo lá pro quarto, o professor carimbou, eu assinei. E foi isso, gente. Só hoje foi bem mais corrido, mas foi muito, muito legal, bem interessante. 2 passagens de sondas, eletro, enfim, teve bastante coisa. Não deu nem tempo hoje do professor chamar a gente no fim do corredor pra fazer as perguntas. Não deu tempo. Eu finalizei, tipo, eu tava finalizando a minha anotação e as meninas dando banho no paciente, tipo assim, bem na hora de ir embora, sabe? Só que se a gente não desse o banho nele, o professor disse que provavelmente o pessoal da tarde e da noite não daria, tipo, só daria se tivesse tempo, né? Por conta da demanda e tal. Enfim, gente, tem todo um protocolo lá que eles precisam seguir. Então, a gente saiu um pouquinho mais tarde. E foi isso, gente. Sem muito o que dizer por enquanto. Só mesmo relatar sobre os procedimentos. E continuem me acompanhando, tá? Se inscreve, comenta, deixa like, ativa o sino. Eu continuo vendo, gente, que tem gente que assiste, mas não é inscrito. Se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.